noite, Arnoldo. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Eu cumprimentei os desencarnados, né? Agora eu gostaria de cumprimentar os encarnados que aqui se encontram, né, pessoal? Boa noite, encarnados. Tá vendo, Arnoldo? Tá cheio de encarnado aqui também, não é só espírito, não. Brincadeira, meus queridos, é sempre um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade, para mais uma noite de estudos dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina abençoada que tem nos ajudado tanto. Quero aproveitar também para cumprimentar os nossos amigos internautas que estão nos assistindo também. E para aquela pessoa, esse estudo fica gravado também, né, no YouTube, aquela pessoa que está assistindo hoje, 7 de abril de 2025, mas tem pessoas que vão assistir isso aqui amanhã, vão assistir isso aqui daqui um mês, daqui um ano, daqui a alguns anos. Mas se você que está nos assistindo agora e já passaram-se bastante tempo da data de hoje, é porque esse é o dia que você precisava de ouvir essa lição. E essa lição é uma lição muito linda, meus queridos, muito bonita. E eu me fui pego aqui de surpresa, na verdade, porque a nossa palestrante de hoje, ela teve um contratempo, infelizmente, e de última hora ela ligou só, eu não consigo chegar, aconteceu algumas coisas. E eu estava bem no corredor ali, só para dividir com vocês, e a pessoa falou para mim assim antes, né? É você que vai fazer o estudo para nós hoje? Não, vai ter a nossa palestrante, deve estar chegando aí já. Ah, pensei que era você, e vai ser eu, de improviso, né? E eu dei uma lidinha na lição aqui, meus queridos. Eu gosto muito de preparar as lições com antecedência, né? Então eu estou entregando aqui nas mãos de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, para que possa nos intuir aqui nas palavras corretas. Mas eu quero fazer a leitura para vocês aqui. Eu li ela ali agora, e essa lição, já só nesse preâmbulo que eu fiz ali, ela já me trouxe aqui grandes e profundas reflexões. Eu quero dividir isso com vocês aqui. Olha o título da lição. Que fazemos do Mestre? Que fazemos do Mestre? Olha só. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 22, uma passagem de Pilatos, que ele disse assim: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos perguntava para toda a população ali, todo aquele povo. Emmanuel então vem contextualizar essa passagem para nós. E ele, com a sua espiritualidade incrível, com o seu vasto conhecimento, nos ensina o seguinte. Ele fala assim: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam um monstruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitadamente a provação dos desvarios a que se entregam, a distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus angustiosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham,
estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhes as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Nossa, gente, essa lição, o que fazemos do Mestre, a gente não precisa falar mais nada aqui não, já é o suficiente. Isso aqui é humanamente impossível nós dissecarmos isso aqui em apenas poucos minutos, em apenas uma hora. Isso aqui é tema para seminário, congresso, na verdade. Na verdade, é um tema para estudar o resto da vida. O que fazemos do Cristo? Nós, que já temos um pouquinho de conhecimento dessa doutrina abençoada, nós que já temos um pouquinho de conhecimento, que sabemos que a vida não se extingue com a morte do corpo físico, que sabemos que o espírito é imortal, que sabemos que vamos reencarnar novamente, que já tivemos várias reencarnações no passado e que teremos tantas reencarnações no futuro quantas forem necessárias para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E aí eu pergunto para vocês, o que fazemos do Mestre? Quantas reencarnações vocês querem fazer ainda? Quantas reencarnações eu terei que fazer? Não faço a menor ideia. Eu quero trabalhar muito para que seja o mínimo necessário. Por que o mínimo necessário? Porque toda reencarnação é um processo de aprendizado, de reeducação, porque esse é o objetivo da reencarnação. Nós estamos reencarnados aqui no plano físico, meus queridos, não é para passear, não é para divertir, não é para passar a vida. Estou levando a vida como Deus quer. Quem falou que Deus quer que a gente leve a vida de qualquer jeito? A gente veio com um propósito de nos melhorarmos. Se estamos reencarnados aqui, tirando as raríssimas exceções de espíritos benevolentes que são espíritos missionários, tirando esses, nós estamos aqui, a grande maioria da humanidade terrena está aqui para passar por provações e expiações necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa educação, para o nosso progresso. Esse é o objetivo da reencarnação. Muitas pessoas, eu falava aqui outro dia, Sérgio, nossa senhora, eu estou aqui pagando os meus pecados, né? É o jeito, né? Estou aqui resgatando meus débitos, né? Fazer o quê, né? Devo ter jogado para dentro da cruz? Talvez, provavelmente, como eu. Mas não é assim que funciona, meus queridos. Deus não está cobrando nada de nós. Aí fica parecendo que Deus está punindo a gente. Fica parecendo que Deus está nos cobrando as coisas que nós fizemos errado. Não! Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, bondoso, benevolente. E Ele está nos dando oportunidades de crescimento, de melhorar, de aprender.
A reencarnação é um processo de reeducação. Todos nós aqui já fomos, né? Na escola, acredito. Tivemos aulas no colégio. Estudamos algumas matérias da história da humanidade, não é verdade? Todo mundo que conhece, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente conhece, num contexto geral, como que era a humanidade no passado. Vocês se lembram quando estudávamos? Há não muito tempo atrás, nas aulas de história, nos mostra isso, como é que a humanidade agia com as pessoas, com os escravos? Há menos de 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Vocês lembram lá? Lembra não, né? Porque a gente lembra, a gente não vai lembrar, mas a gente sabe porque a gente lê nos livros. Porque Deus é tão misericordioso e bom que nos dá o esquecimento do que fizemos no passado, graças a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Eu sei de muita coisa que eu fiz no passado, porque é me dito isso nas nossas reuniões mediúnicas, por espíritos que se manifestam lá contrários a mim, inimigos meus do passado, e que graças à bondade divina se manifestam e aí vem ali para a gente poder nos reconciliarmos dos erros do passado. E é muito triste a gente saber que a gente foi muito ruim, porque hoje, e eu posso falar aqui em nome de todos vocês também, eu acredito, que nós não nos consideramos pessoas más, não é verdade? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês teriam coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Eu tenho certeza que a resposta de vocês é não, graças a Deus, né? Apesar de que a gente está vendo isso na televisão, pessoas matando, roubando, traficando, nem eu e nem vocês, e acredito que ninguém de que está nos assistindo neste momento, teria coragem de fazer uma coisa dessa, de ir ali matar uma pessoa para roubar. A gente não faz isso mais. A gente não faz mais. Mas o que a gente já fez? No passado. Quando eu falo no passado, nas nossas vidas passadas, na nossa reencarnação passada, fizemos coisas horríveis. Como eu disse, a história da humanidade nos conta isso. Aprendemos isso nas aulas de história. Amarrávamos os escravos nos troncos, batia mesmo por pouca coisa, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos nos formigueiros para os formigueiros comer eles vivos, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dava um tiquinho de comida para eles em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era bárbaro e cruel. Ele matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você, porque era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso. Mandava mais quem tinha mais, não era assim? Hoje não. Temos muita injustiça social ainda, mas não como naquela época. Estamos melhorando. E muitos daqueles espíritos que nós perseguimos naquela época, maltratamos aquelas pessoas, e hoje, enquanto espíritos desencarnados, nos encontram. Porque existe uma lei divina. Nada fica sem reconciliação. E tem uma atração magnética, nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, numa nova reencarnação, num novo corpo físico, nós somos o mesmo espírito. E aqueles espíritos daquelas pessoas que perseguimos no passado, que maltratamos no passado, hoje nos encontram. E começa um processo de perseguição, de vingança. São os chamados obsessores, mas que são irmãos nossos, sofredores, precisa de ajuda, de orientação, de carinho, de amor, de auxílio. E sofrem muito, porque estão tão densos, tão próximos de nós, que é como se estivesse encarnado. Sofre fome, sofre sede, sofre dores terríveis, machuca, sofre frio, mas está ali agarrado na pessoa. Eu estou sofrendo por culpa dela, estou sofrendo por culpa dele. E quanto mais ele faz a pessoa sofrer, mais ele sofre. Quanto mais ele sofre, mais raiva fica. E fica aquela bola de neve, né? Sofrendo, todo mundo, eu quero me vingar dele. Mas ninguém é desamparado, meus queridos. Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais abandona seus irmãozinhos menores. Os nossos amigos espirituais, em especial o nosso espírito protetor, iluminado de anjo da guarda, né? Que na verdade é um espírito maravilhoso, que veio com essa primeira missão de nos auxiliar, está sempre atento às nossas necessidades. Então nós somos encaminhados para uma casa como essa,
E aqui você vem frequentando, você começa a estudar, faz um acolhimento fraterno, um tratamento espiritual. E quando você chega aqui, você vem acompanhado. Quantas pessoas chegam e dizem, nossa, Sérgio, cheguei aqui, mas cheguei ruim, viu? Mas acaba a reunião, toma um passo, nossa, eu estou leve. Por quê? Você vem acompanhado e volta sozinho. E aquelas entidades, aqueles espíritos que estão ligados a você, ficam por aqui, retidos, não presos, retidos, convidados a ficar aqui, para que a gente possa conversar com eles nas nossas reuniões. Quantas vezes isso acontece todo dia? Eu converso com esses espíritos, meus amigos, eu estou conversando com vocês aqui, ó, praticamente todos os dias nas nossas reuniões mediúnicas. E aí eu converso com eles e falo, e cadê ele? Cadê ela? Eu vim com ele, eu vim com ela. E agora eles me prenderam aqui nessa casa. Não, você não está preso aqui não, meu irmão, vamos conversar. Não, eu tenho que ficar na cola dele, eu tenho que ficar na cola dela, eu vou acabar com ele, vou acabar com ela. Você não sabe o que ele fez comigo, não? Aí me conta aquelas coisas horríveis que nós fizemos no passado. Aí eu falo, ô meu irmão, mas você já notou que nosso irmão está no corpo diferente? Você está escondido, né? Ele era homem, agora está escondendo esse corpo de mulher. Ou vice-versa, olha você vê. Às vezes a pessoa era um homem na reencarnação passada e agora veio como mulher. Você está nesse corpo diferente, mas é ele está escondido. Ele é ruim, ele vai acabar com você também, viu? Aí me alerta, ele não é um espírito mau. Entende? Ele não é uma pessoa ruim. Ele foi vilipendiado, ele foi massacrado, ele teve a família destruída. Imagina, nós temos que compreender por que ele está agindo assim também. Imagina se eu chegar lá na sua casa agora, matar todos os seus entes queridos, esquartejar eles, botar fogo neles, botar fogo na sua casa, depois chegar perto de você e falar assim, ô amigão, perdoa isso, você sabe como é que é isso? Estava drogado, você me desculpa. Não, Sérgio, preocupa não. Isso acontece, vamos tomar um café ali, acabei de fazer. Será que você vai perdoar na hora? Muito difícil. Um dia vai perdoar, mas vai demorar muito tempo. E assim são esses espíritos. Aquilo que nós fizemos para ele lá, séculos e séculos atrás, foi como se fosse ontem. Aquilo está cristalizado na mente deles ainda. E aí nos encontra e começa um processo de perseguição. Aí você vem numa casa como essa e começa a receber o auxílio necessário. E essas entidades também. Por isso que você sai daqui mais leve. Todas as vezes. Por isso o Evangelho no lar é importante, de fundamental importância. Por isso que essa lição que fazemos do Mestre é de fundamental importância. Porque somente através do exemplo, do nosso exemplo de vida diferente que estamos vivendo agora, em relação ao que fizemos no passado, é que vamos convencer esses espíritos que nos perseguem que hoje somos pessoas diferentes daquela época. Quem nos ensina isso também é Confúcio, um grande pensador chinês. Confúcio fala assim, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Quantas vezes, meus queridos, inúmeras vezes eu conversando com esses espíritos, eles falam assim, não, eu estou acompanhando, mas ele é ruim, isso é ruim igual cobra. Ele vai fazer com você igual ele fez comigo. Ele se faz de bonzinho. Depois ele vai te dar uma facada nas costas. Ele vai te trair, ele vai te roubar, ele vai te matar. Ele vai fazer com você igual ele fez comigo. Porque aquele espírito ele não consegue compreender como que uma pessoa que era tão ruim, de repente, da noite para o dia, na cabeça dele está da noite para o dia, né? Ele passa a ser uma pessoa boa. E ele fica então acompanhando. Eu quero contar um caso que aconteceu comigo. Eu nem tinha ainda construído o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Na verdade, eu nem pensava em construir essa casa. Eu trabalhava como voluntário, lá numa casa espírita, Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. E eu começando lá, né, como voluntário, e dali a pouco eu também comecei a trabalhar na reunião mediúnica. E aí, no início ainda, né, estava aprendendo muitas coisas, e comecei também a ser dialogador, que a gente chama aqui orientador na reunião mediúnica, que é conversar com os espíritos. Então tinha o dirigente, que era o Sr. João Balbo, e eu era o auxiliar dele. Então eu conversava com esses espíritos também. E eu estava no começo ainda, né, nessa área mediúnica, aprendendo muitas coisas. E um dia
mas já está militando bastante na doutrina espírita, já está militando também, trabalhando efetivamente na área social, assistencial, ajudava muitas famílias, né? Na medida que eu podia, fazia tudo que eu podia, e realmente eu me dedicava bastante nessa área, como me dedico até hoje, e amo de paixão essa área social, essa área assistencial. E numa noite, na reunião mediúnica, começamos a reunião, eu sentei perto do médium, né? O médium começou a dar passividade, e eu falei com o Espírito: ô meu irmão, né? Boa noite, seja bem-vindo a essa casa de paz e luz, né? Em que posso te ajudar, como tem passado? Um espírito muito ponderado, porque a gente atende espíritos nas reuniões de tudo quanto é tipo. O espírito chega bravo, querendo quebrar o trem tudo, né? Outros chegam sofrendo, outros chegam chorando, outros chegam cheios de dor, outros não sabem nem que morreu. Tem espírito que não sabe nem que desencarnou, para vocês terem ideia. Então tem espírito de tudo quanto é natureza, vocês possam ver. E esse espírito chegou muito tranquilo, muito comedido, muito, né? Falando baixo, tranquilo. E eu sentado pensando: quem que posso, né, ajudar você? E ele falou para mim assim: olha, eu estou aqui hoje porque eu pedi para conversar com você. Eu disse: oh, meu, seja bem-vindo, né? Podemos conversar sim. Pois é, eu vou lhe dizer uma coisa: eu pedi para esses que estão aí, ó, na organização, esses de branco aí, os espíritos trabalhadores, né? Eu pedi para eles que eu queria conversar com você hoje. E eles me permitiram. Eu quero dizer para você o seguinte: você não sabe, você não imagina o tanto que me custa estar aqui do seu lado, perto de você. Aí eu fiquei meio assustado, né? Assim, você não faz ideia, falando para mim, você não faz ideia do tanto que você me prejudicou. Você não tem noção do tanto que você fez mal a mim. Não só a mim, mas a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Aí eu falei: nossa senhora, imagina, né, como é que eu fiquei. Eu ainda estava começando na área mediúnica, né, eu fiquei abaladíssimo nessa hora. Né, assim, se você não sabe o tanto que você me prejudicou, falava desse jeito para mim, mas assim, tranquilo, sem gritaria, sem querer brigar, sem nada não, só falando. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, né? Aí me deu uma depressão ali naquela hora, uma tristeza, porque, como nós colocamos aqui no início, eu não me imagino hoje uma pessoa má, ruim. Eu não sou bom, porque bom, Jesus falou, bom é Deus, né? Nem Jesus considera bom, imagina. Eu não sou bom, mas eu não sou ruim. Eu não tenho coragem de fazer mal para uma pessoa, de prejudicar uma pessoa. Se eu já fiz, foi inconscientemente. Conscientemente, jamais. Então, ele falando para mim ali naquela hora, me deixava eu muito triste. Né? E ele falou para mim assim: eu estou te acompanhando tem muito tempo, tem muitos anos que eu estou na sua cola. Estou na sua cola. Sabe que as coisas, tudo que aconteceu com você, foi eu. Eu que fiz. Você passar por todo aquele sofrimento. E foi pouco, viu? Não chegou nem aos pés do que você fez para mim. E eu estava lá, né? Cabeça baixa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estou te acompanhando tem muito tempo. E eu estou vendo que você mudou mesmo. Porque esses que estão aí, ó, de branco aí, ó, esse povo aí, que eram os espíritos trabalhadores, né? Eles falam assim: olha para eles me falavam assim: olha para ele só. Ele mudou. Ele não é mais aquela pessoa ruim de outrora. Ele não é mais aquela pessoa má. Ele mudou. E eu falava para eles: mudou nada. Isso é fingimento. Como é que pode a pessoa tão ruim, igualzinho ele foi, ser uma pessoa boa agora? Não, ele está disfarçando. Eu estou na cola dele. E eu fiquei na sua cola. Só que nesse tempo todo que eu fiquei te acompanhando, agora eu tenho certeza que você mudou mesmo. Que você não é mais ruim igualzinho você era, não. Que realmente você mudou. E eu vim aqui, hoje eu pedi para eles virem aqui para me conversar com você, para te falar isso. E eu quero te falar que a partir de hoje, eu vou sair de perto de você. Eu vou te abandonar. Eles estão me falando aqui que eu fazendo isso, eu posso reencontrar com a minha família. E é isso que eu quero. Eu não vou mais ficar perto de você, eu não vou mais te prejudicar.
eu quero falar para você o seguinte: a partir de hoje, você não precisa se preocupar mais comigo. E quero te dizer, continua com esse trabalho. Você tem ajudado mesmo muita gente. Isso é bom, né? E eu vou te dizer, eu aprendi muita coisa com você. Olha o que o Espírito falou para mim. Eu aprendi muita coisa com você, realmente. Eles estão falando aqui que vão me dar oportunidades de eu fazer alguma coisa para me melhorar também. Não consigo te perdoar ainda. Ele falou para mim, não consigo te perdoar ainda, mas eu não vou te prejudicar mais. Eu disse para ele, obrigado, meu irmão, que você possa me perdoar um dia, e que eu possa fazer o possível. Eu peço à espiritualidade amiga, peço a Jesus a oportunidade de me redimir com você e os seus entes queridos, quando for possível. E aí ele foi embora. Mas eu fiquei numa tristeza tão grande ali, nossa Senhora, uma vontade de chorar, nossa Senhora, eu não consigo engolir no choro, da emoção e tal. Aí vem um amigo espiritual, um trabalhador da casa, uma amiga, né? Falou assim, meu irmão, que maravilha, quantos séculos e séculos de dor, de ódio, de rancor, chegaram ao fim nessa noite abençoada, nessa noite iluminada. Agradeça a Deus por isso. Olha só, nosso irmão agora foi encaminhado, graças ao trabalho que você tem feito. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque foi por causa dessa lição, meus queridos. O que fazemos do Mestre? Se nós pegarmos, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que fala assim, o Kardec pergunta para os Espíritos assim, qual modelo devemos seguir? Qual modelo devemos seguir? E os Espíritos superiores respondem apenas com 2 palavras, vide Jesus. Olha só, vide Jesus. O que fazemos do Mestre? Olha só, Jesus nos ensinou tudo, a gente só não está seguindo a grande maioria do que ele ensinou. Então, o que eu quero conclamar para vocês nesses instantes finais da nossa preleção, vamos estudar mais o Evangelho, mas vamos nos esforçar para colocar em prática tudo que nós estamos estudando aqui. Quando leiam essa lição depois, o que fazemos do Mestre? Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. É isso que a gente tem que fazer, meus queridos. Qual exemplo devemos seguir? Vide Jesus. Olha só. Então, o que fazemos do Mestre? E aí eu falo mais ainda, o que fazemos da nossa vida? O que estamos fazendo da nossa reencarnação? Nós temos que nos esforçarmos o máximo possível para nos melhorarmos, porque esse é o objetivo da reencarnação. Como eu disse no início da nossa fala aqui, nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos reeducarmos, para aprender, como um aluno que não foi muito bem na escola. Na época do Xisto, lá quando ele estudava, quando ele não ia bem na escola, ele tomava bomba, não era assim que falava, Gil? Você tomou bomba, você tem que repetir o ano, né? Repetente. É assim a reencarnação, você não foi bem em algumas coisas, então você vai ter que repetir naquelas matérias. Você não era muito egoísta, você era muito vaidoso, você era muito impaciente, você era isso, você era aquilo. Então você volta de novo e passa pelas provas e expiações, que é onde os espíritos, principalmente, erroneamente falam, estou resgatando os meus débitos passados, estou pagando os meus pecados. Que pagando nada, meu amigo. Agradeça a Deus a oportunidade da reencarnação. Agradeça a Deus essa oportunidade de estarmos aqui novamente para nos reeducarmos, aprender. Lembrando que essa reencarnação, grande parte das reencarnações, tirando as reencarnações compulsórias, a maioria nós participamos do nosso processo reencarnatório. Vamos ver isso lá nas obras de André Luiz.
Nós participamos ali do nosso projeto reencarnatório. Eu brincava aqui outro dia na preleção que fiz, que às vezes você está lá na reencarnação, aí quando você chega no plano espiritual, ai meu Deus do céu, não, como é que eu fiz isso, eu devia ter feito aquilo, aí você quer ter outra oportunidade. Lá no plano espiritual você quer reencarnar correndo de novo. Aí a pessoa, calma, vamos nos preparar, aí demora, né? Tem que entrar na fila, processo. Aí chega na hora de fazer a programação, você fala, não, eu quero aprender muita coisa, eu quero me reeducar, eu era muito vaidoso, eu era muito orgulhoso, eu tinha uma vaidade muito grande, então eu quero vir deficiente físico. Eu quero vir sem perna, eu quero vir sem braço, eu quero vir cego, surdo, mudo, você quer vir tudo. Não, porque aí eu faço de uma vez só. Eu faço tudo de uma vez, aí vem só uma reencarnação, resolvo todos os meus problemas. Aí a espiritualidade, não, mas isso é muito pesado para você não vai dar conta desse jeito, não. Vamos devagar. Vem assim, para você trabalhar a sua vaidade. Vamos fazer o seguinte, em vez de você vir cego, essas coisas, você vai vir caolho. Você vai vir caolho, vai ser uma expiação que você vai passar, você vai vir caolho. Aí você lá no principal, você é muito contrariado, você tá bom, então, já que é só isso, né? Aí você vem caolho. Aí chega aqui nas caolhas, aí você fala, nossa Senhora, oh Deus, olha só, tanta gente bonita e eu caolho. Aí reclama. E se você viesse cego, surdo, entendeu? E a gente reclama das nossas provações e das nossas expiações, que nós deveríamos agradecer e aproveitá-las, porque tudo tem um propósito na vida, não acontece nada na nossa vida ao acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem permissão divina. Então, se estamos passando por alguma situação, se estamos passando por alguma fase da nossa vida difícil, se estamos passando por provações e expiações, é porque elas são necessárias para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Então, nós temos que fazer o quê? Tirar proveito dessa situação. Porque ali tem um ensinamento. Como eu disse, não acontece nada por acaso. Se eu estou passando por alguma questão ali, é porque eu preciso de aprender. Eu preciso de lidar com essa situação. E é isso que nós temos que fazer, meus queridos. Nós não podemos passar essa reencarnação em brancas nuvens. É isso que tem que ser feito. Para finalizar nosso tempo de assisting, eu queria falar para vocês, numa mensagem final, o seguinte. Às vezes, sim, passando por provações e expiações muito difíceis. Mas, como eu disse, nada é por acaso. E, às vezes, as pessoas chegam aqui nessa casa, procurando aqui os acolhedores, conversando comigo. Sérgio, mas, nossa, eu acho que eu fui muito ruim mesmo no passado, porque a minha vida é muito difícil. Nossa, eu passo por muitos problemas. Eu tenho muitas dificuldades na minha vida. Eu tenho muitos problemas. E eu falo para vocês, para cada um de vocês que aqui se encontra, para você que está nos assistindo, nós não temos problemas. Nós não temos dificuldades. Tem sim, eu tenho um monte de problema, eu já acordo de manhã cheio de dificuldade. Não tem. Nós não temos problemas e não temos dificuldades. Nós temos desafios, eu já falei aqui outro dia. Nós temos desafios. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios. Todo dia é dia de superação. E aí as pessoas falam assim, então eu tenho que acatar, né? Com resignação, toda essa situação que eu estou passando, porque afinal de contas, foi um processo, né? Na reencarnação lá, foi um planejamento, então é o meu destino, né? Que eu tenho que passar por isso, por aquilo, por aquilo outro. Só me resta sentar ali na calçada e chorar as mágoas e ficar quietinho ali, sem reclamar da vida. E eu falo para a pessoa, não é assim. Mas como não? Não tem uma programação? Tem. Então, não tem um destino? Eu não venho programado para passar por aquela situação? Sim. Então, não existe um destino? Existe. Existe um destino. Então, ele não está traçado? Está.
Existe um destino. E ele está traçado. Então, Sérgio, se tem um destino, está traçado, então, o que eu tenho que fazer? Seguir. Não. Olha só. Existe destino? Sim. Ele está traçado? Sim. Mas ele é definitivo? Não. Olha só que coisa maravilhosa. Não. Tem um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino. Chico Xavier nos ensina. E aqui, na placa de inauguração dessa casa, dia 10 de junho de 2012, leiam lá. Chico fala: se você não pode mudar o passado, você pode mudar o presente e fazer um novo futuro. Olha só, o destino está nas nossas mãos. Então você pode mudar o seu destino, sim. Às vezes você vem com a programação de passar por provações e expiações muito, muito difíceis. Mas nos ensina o grande apóstolo Pedro. Ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Olha só, o amor cobre a multidão de pecados. Então nós podemos mudar, porque já diz o ditado: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas o inverso também é verdadeiro. Se eu já aprendi, eu não preciso de sofrer mais. Eu não preciso de passar por aquela situação, então eu posso mudar, sim. Nós podemos reprogramar a nossa existência. Olha só que coisa maravilhosa. Eu posso reprogramar a minha vida. Posso mudar o meu destino para melhor. Ou para pior. Para melhor ou para pior. Depende do quê? Das nossas ações, das nossas atitudes. Aí entra o nosso livre-arbítrio que Deus, nosso Pai, respeita. Nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. Olha só. E aí eu posso mudar aquilo que foi programado. Então, se eu aprendi através do esforço, aprendi pelo amor, como nos ensina Pedro, as coisas podem melhorar. Depende da gente. E para encerrar, eu quero sugerir a leitura. Outro dia eu sugeri essa leitura desse livro aqui também. Chama Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. É um grande espírito de grande escola chamado Hamed. Esse espírito, Hamed, ditou esse livro, Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Tem aqui na biblioteca, vocês podem pegar o livro emprestado, ou na livraria, se quiserem adquirir. Esse livro tem lições lindas e maravilhosas, mas tem uma lição, a lição primeira, que eu quero sugerir que vocês leiam essa lição, intitulada Reprogramação. Gente, essa lição é tudo de bom. E aí vem muito ao encontro da lição de hoje que fazemos do Mestre. Olha só. Porque através dessa lição a gente vai ver, através dos ensinamentos de Jesus, que nós podemos mudar a nossa vida. E nessa lição, Hamed fala assim, intitulada Reprogramação, é de lição de número 1, a lição primeira. Ele fala assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos.
E finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. Vamos refletir sobre essa lição de hoje. Vamos refletir sobre a nossa vida. E vamos ver o que estamos fazendo da nossa encarnação, o que fazemos do Mestre. Que possamos nos melhorar cada vez mais. Eu quero agradecer a paciência de cada um de vocês, pelas vibrações que emanaram para mim aqui. Rogar a Jesus, nosso Mestre, que possa abençoar a todos vocês, aos entes queridos, que possamos retornar nossos lares em paz. Um grande abraço a todos, meus queridos, e muita paz. Muito obrigado.